Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos dar continuidade à nossa conversa sobre as mulheres escritoras na e da Amazônia. E antes de a gente iniciar com a nossa segunda escritora, pensar esses caminhos pelos quais as mulheres passaram, né, que não foram tão fáceis assim. A Woolf, Virginia Woolf diz que as mulheres na ficção elas são mais cantadas, mais contadas, estão mais presentes, né, do que na realidade. Na realidade, a história das mulheres é bem diferente. Então, por exemplo, essa mulher da ficção que se torna motivo de exaltação, de idealização, de declaração e declamação do homem, ela na realidade ela ficou durante muito tempo invisível. O George Simmel, ele, num texto de 1902, no início do século passado, ele colocava em dúvida e questionava, na verdade, mas também ao mesmo tempo colocava em dúvida o papel das mulheres na literatura. Ele indaga, tem um texto, Cultura Feminina, ele indaga a questão se as mulheres elas teriam um papel diferente na literatura desse papel que os homens exerciam naquela época. Se as mulheres teriam capacidade de criar e não repetir a sombra dos homens. E é interessante porque ele vai dizer, num outro texto, que a cultura, ela que deveria ser uma cultura assexuada, ela passa a ser uma cultura sexuada e extremamente masculina, porque todas as artes, né, todos os afazeres de que nós temos notícia são, em maior parte, atributos masculinos. E aí o Simmel vai dizer que algumas atividades que os homens achavam que, de certo modo, colocavam a sua masculinidade em dúvida, ele acabava advogando às mulheres. Isso aí é o George Simmel falando lá em 1900, início do século, 1902, 1903. E nesses argumentos, as ideias dele sobre a mulher na literatura, ele vai dizer que havia algumas atividades, ele compara a atividade literária, principalmente na prosa, com certas atividades da saúde, por exemplo. Ele dizia que a medicina ela é muito mais masculina, olha a ideia dele, ela é muito mais masculina do que feminina, embora houvesse algumas situações em que as mulheres poderiam dar contribuição dela, dado o olhar que elas têm de uma forma bem mais detalhista do que a dos homens. Ele diz que na literatura, na poesia, a mulher talvez se saísse melhor do que na prosa, no romance principalmente. Ele faz esse questionamento.
A Safiotti, Helene Safiotti, ela vai, no livro dela, A Mulher na Sociedade de Classes, ela vai abordar, e o Emmanuel Wallenstein também vai fazer mais ou menos essa mesma questão, abordar, que a mulher, quando a Revolução Industrial e outras mais situações vão acontecer, a mulher, ela só tem... Olha como é que as pessoas pensavam e pensam ainda com relação à mulher. A mulher, ela só teve acesso ao trabalho porque as máquinas possibilitaram não tanto o uso da força. E aí, quando a mulher ela entra, vai para as fábricas, começa a trabalhar, logicamente, uma mão de obra barata, acontece duas situações. A primeira é que eu digo essa mulher da classe pobre, a mulher do povão, ela isenta a mulher da nobreza, a burguesa, a rica, de trabalhar. E há uma outra situação. Essa mulher começa a ser criticada, começam a dizer que a culpá-la pela mortalidade infantil, porque eles dizem que ela passa mais tempo fora de casa cuidando do trabalho do que cuidando dos filhos. Então aí ela passa a ser a culpada pela morte das crianças. O grande número de mortalidade infantil advoga-se às mulheres. Então a gente tem que pensar que esse caminho que as mulheres hoje já conquistaram, isso aí, se sim ou não, a gente tem que pensar também pelo lado dos movimentos feministas, por exemplo, que não foram poucos, e que tiveram um papel importante, sim, embora quem é contra ache que não, mas elas tiveram... E aí a gente tem que pensar que o feminismo não é a mulher querendo ser homem, a mulher querendo usar força, essa é uma idiotice de quem não conhece a história. De qualquer maneira, a entrada da mulher no mercado de trabalho, em certas artes que apenas os homens exerciam, se dá por situações muito mais de força mesmo, de busca, de tentar, de reivindicação. Não foi gratuito. Não foi os homens que foram bons, não foram os homens bonzinhos, não vamos deixar as mulheres entrar. Não foi assim. Porque se dependesse dos homens, as mulheres estariam no lugar onde a gente percebe como esse machismo, esse patriarcalismo ainda está enraizado na sociedade, quando a gente vê determinadas autoridades falando sobre a coisa da mulher. A gente viu na época do Temer, na propaganda dele, a mulher em casa, cuidando da casa, fazendo as compras. Durante muito tempo, Dia das Mães, o que era indicado para a mulher era fogão, era ferro de passar, era panela. Então, as músicas, nós temos a Amélia, a Mulher de Verdade, e outros mais. Então, a gente tem a mulher ela foi construída sobre essas adjetivações, essas representações que ainda parecem persistir. E a gente vai, hoje, eu vou apresentar para vocês uma segunda mulher aí na Amazônia, que é da Amazônia, embora não more na Amazônia hoje, que é a amazonense Astrid Cabral. A Astrid Cabral também foi uma das mulheres que fizeram parte da minha pesquisa de doutorado. E a história da Astrid é interessante porque destoa um pouco da história da Eneida. São duas mulheres com perfis diferentes, embora muita coisa, principalmente das questões familiares, elas sejam muito parecidas. Por exemplo, o pai da Eneida, que a gente viu, ele era marinheiro. O pai da Astrid também era marinheiro. A Eneida nasceu num palacete. A Astrid também nasceu num palacete.
A Eneida, ela o primeiro movimento dela literário foi em concurso de poesia da Astrid também. Então elas têm muita coisa em comum, embora isso aí na familiar, mas nas questões sociais elas sejam diferentes. Não dá para comparar, não estou comparando, é só para tentar mostrar que, embora sejam mulheres quase da mesma época, e a Astrid não é tão da mesma idade da Eneida, porque a Astrid nasceu 33 anos depois da Eneida, mas elas são mulheres de um tempo em que as mulheres ainda tinham dificuldade de ter acesso a determinadas situações. E aí a Eneida, numa entrevista a Astrid, numa entrevista que ela deu, a pessoa que a entrevistou perguntou como é que ela se descreveria. E aí ela cita um poema dela, que ela escreveu, publicou numa das obras dela, que é a Lição de Alice. E aí ela diz assim: eu acho que a melhor forma de eu me descrever é dizendo o seguinte. O título do poema é Perfil. Ela diz assim: dona de casa, dona de nada, escrava de lavras, a terra amarrada, mãe de família, mãe de alegrias, entre lutos e sustos. Poeta nas horas vagas, poeta nas horas plenas, embora raras. O mais não vale a pena. Quem foi a Astrid Cabral? Também, talvez das mulheres amazonenses, talvez ela hoje é que tenha o maior número de trabalhos já feitos sobre ela. Ainda pouca gente conhece a Astrid, mas ela já tem um bom número de trabalho na academia, principalmente no Amazonas, tem fora do Amazonas. A Astrid Cabral nasceu em Manaus no dia 25 de setembro de 1936, ou seja, 33 anos após a Eneida ter nascido. Ela é filha de um oficial da Marinha Mercante, morreu quando ela tinha apenas 4 anos de idade. E depois que ela se casou, ela passou a chamar Astrid Cabral Félix de Souza. O marido dela também era poeta. E ela morou, essa informação é dela, ela morou na Avenida 7 de Setembro, em Manaus, em frente ao Palácio Rio Negro, num casarão neoclássico, ex-consulado da Colômbia, construído com material importado, pinho de riga e mosaicos vindo da Europa. Em meio ao jardim, horta, quintal, pássaros, xirimbabos, numa família numerosa de 14 pessoas. Conforme ela mesma descreve no livro, na coletânea dela, Percurso de uma Paixão, que está na antologia pessoal, onde ela reúne um conjunto de poemas dela que ela acha os melhores poemas. A Astrid, ela saiu de Manaus na década de 50 para estudar letras no Rio de Janeiro. A gente vai ver na obra dela, reflexo desse período. Ela morou apenas 15 anos em Manaus, depois saiu. Mas a obra da Astrid, ela sempre remonta a Manaus que ela viveu, a Manaus da infância dela e um pouco da adolescência dela. Ela passou pela Universidade de Brasília, ela foi uma das primeiras professoras, uma das primeiras professoras das primeiras turmas da UNB, da recém-criada UNB na época. Ela trabalhou no Instituto de Literatura Brasileira, a partir de 1962. Ela diz que nesse tempo em que ela vai para a UNB, ela diz que foi o tempo que ela experimentou exílio, longe do círculo de amigos e condenada à paisagem desértica de Brasília. Foram extremamente duros e problemáticos esses primeiros tempos. E aí, a Astrid, a vida dela fora da universidade, ela disse que ela teve que deixar a universidade na época, em 64, ela entrou em 62. Em 64, vem o golpe, a ditadura,
E aí, colegas delas, que eram os titulares, foram afastados, alguns foram exilados, outros foram demitidos, e ela, em apoio a eles, pediu demissão do cargo de professora. E ela disse que é interessante porque quando nesse período em que professores concursados são afastados, entram pessoas de qualquer jeito, aqueles que tinham, não é diferente de hoje, aqueles que se identificavam com as ideologias dos militares, da ditadura. Então ela disse assim, a UNB, onde ela dava aula, a qualidade de ensino da UNB foi lá para baixo. Porque professores entravam não pela vocação, não pela vontade de ser professor, mas porque era uma oportunidade deles naquele momento ali. E aí, pelas ideologias do regime militar, eles entravam, qualquer um entrava. E aí ela diz que a vida fora da universidade, que ela se afasta, foram as piores vidas. Ela faz concurso para o Itamaraty, e aí ela passa e vai servir como chanceler do Itamaraty, consulados. Ela diz assim, a vida fora da universidade, por mais de 20 anos, foi frustrante. Apesar de esse período ter permitido maior disponibilidade em prol da criação pessoal. Mas a disponibilidade aos encargos do governo brasileiro no Itamaraty não era empolgante. Aí ela diz assim, escrever para mim só foi desagradável quando do serviço público eu tinha de redigir, isto é, utilizar-me da linguagem convencional, rígida, fossilizada. Era um uniforme com que eu tinha que divertir o pensamento alugado, que não era meu. E aí, nesse período, a primeira obra dela, vou deixar a primeira obra dela para falar, no final, a primeira obra dela, onde ela estreia como escritora, é Alameda, publicada em 1963, mas antes disso ela já escrevia poemas em jornais e revistas de Manaus. Nesse período, na década de 50, 54, em Manaus, é criado um grupo literário chamado Clube da Madrugada. Esse Clube da Madrugada ele era só de homens. A única mulher que tentaram levar para lá foi a Astrid, mas era um clube, o nome já diz, né? Algo meio fechado, que se reunia de madrugada, o nome já diz. Então, para uma jovenzinha, reunindo com um monte de machos, de homens, numa praça, que era onde eles se reuniam, na Praça Leodoro Bobi, Manaus, era complicado. Então, a avó dela não deixava, e claro que não deixava mesmo. Naquela época, década de 50, qual era a mulher que ia estar de madrugada numa praça, no meio de um monte de rapazes? Mesmo assim, eles tentaram agregar o nome da Astrid ao clube, talvez por ela ser uma mulher, e assim, para ter mais ou menos dar um peso para eles. Então, eles colocaram, dizem, no popular, a tornaram musa do Clube da Madrugada. Ela diz que ela não participou diretamente do Clube da Madrugada, por vários motivos. O motivo, ela diz que a escrita dela não batia com aquilo que os rapazes do clube queriam. Ela disse, enquanto eles, muitos parnasianos, simbolistas, ainda românticos, ainda estavam trilhando resquício dessas escolas, períodos literários, ela já estava no modernismo. Embora ela não conhecesse o modernismo direito, mas ela disse que ela já estava criando algo bem mais despojado. O próprio primeiro livro dela, que a gente vai falar depois, o Alameda, é bem estranho com relação àquela época. Então, a Astrid, o nome dela entra no Clube da Madrugada, mas como uma espécie de simpatia dos meninos. Mas ela diz que ela mesma não participou. Então, ela casa logo depois, passa 15 anos sem escrever, só cuidando dos filhos. E aí, quando em 1979,
ela começa na prosa. O livro dela, Alameda, é um conjunto de contos. E aí, quando ela volta, depois de 15 anos, ela se volta para a poesia. E o primeiro livro dela de poesia, o segundo, depois da Alameda, é Ponto de Cruz. Foi publicado em 1979. E aí, a partir daí, ela não parou mais. Ela publicou em 79. Ela publicou em 63, Alameda. Publicou em 79, Ponto de Cruz. Publicou em 81, Torna a Viagem. Vou fazer uma apanhada em todos eles. Ela publicou em 86, Virgem da Terra. E também em 86, Lição de Alice. Em 94, Reis Desgarrada. Em 98, ela reúne um conjunto de poesias de alguns outros livros chamados De Del em Del. Ela publica Intramuros em 98, Rasos d'Água em 2003, Jaula em 2006, Antessala em 2007, Palavra na Berlina em 2011 e um livro infantil chamado Zé Pirulito em 82 e em 2017 ela publica o último livro dela, que é esse aqui, que é Íntima Fuligem. Os outros estão guardados ali, que a preguiça não deixa eu procurar. É muito livro, aí eu tenho que ficar tirando, peso as caixas, e aí eu não tenho coragem de ficar puxando caixa. Então esse aqui foi o último livro dela. É um livro muito bonito, o livro é bonito, mas a poesia dela, desse Íntima Fuligem, ela é uma poesia muito bonita. Assim, a gente percebe nesse livro uma Astrid fazendo uma retrospectiva da vida dela. Então, essa vasta produção da Astrid Cabral, ela envolve memória, muito mais memória, né? E aí eu faço aqui uma espécie de apanhado sobre ela. A vasta produção de Astrid Cabral revela-se uma escrita de memória, quando também prefácio numa literatura em defesa da natureza, de viés ecológico, que põe em debate a natureza na relação do homem, a relação com o homem e do homem com a natureza. A relação da natureza com o homem e do homem com a natureza. Temática que parecia fora do lugar, numa época em que se propunha não apenas o nacionalismo, as raízes da nossa identidade, mas também uma poesia capaz de superar o passadismo, como se fez no cultivo do concretismo, até mesmo com o incentivo ao fim do intimismo. O desaparecimento do eu lírico, quando também se cultiva uma literatura de engajamento social, que no Amazonas, entre outros nomes, vamos ter o Tiago de Mello, na poesia. A minha ideia não é trabalhar os homens, mulher, mas se tiver um tempo eu vou buscar os homens da literatura para não ser maldoso, para não ser preconceituoso com os homens, mas a minha ideia é trazer as mulheres. O Dalcídio Jurandir, no Pará, que vai trabalhar também essa literatura de cunho social. O Dalcídio Jurandir tem o ciclo do Extremo Norte, são os 10 romances. São os 10 romances do Dalcídio Jurandir, o ciclo do Extremo Norte. E vamos ter também a Eneida de Moraes, que a gente já viu aí, nessa época também trabalhando essa literatura mais diferente das que já vinha se cultivando. Ela diz que, eu já falei, né, que a vida dela fora da universidade ela foi bem complicada, né? E aí, na década de 50, se a gente for fazer uma abordagem histórica da década de 50, como é que estava vivendo, né? A gente estava vivendo a Era Vargas, né? Então, era aquele momento do desenvolvimentismo, do desenvolvimento industrial, né, da política, do desenvolvimentismo, o comércio, o consumo. Então havia toda depois o Juscelino Kubitschek, né, que entra. Então há toda uma efervescência política, econômica, cultural, literária no Brasil. Na Amazônia não era diferente, Manaus estava vivendo
na década de 50, principalmente, esse movimento Clube da Madrugada. Seria segundo Jorge Tufik, que é um dos que tem obras sobre o Clube da Madrugada, Manaus viveu um tempo bem longo parado, sem nada. Ele diz que houve um apagão no Amazonas durante muito tempo e voltou a partir da década de 50. E aí está havendo o tropicalismo, assim, nas artes, é um momento bem interessante para o Brasil e para a Amazônia também. A segunda obra, eu vou deixar o Alameda para o final, a segunda obra da Astrid é o Ponto de Cruz, que ela publicou em 1979. Nesse livro, ela está com os filhos dela, todos pequenos, então ela vai trabalhar muito mais essa questão familiar, ela vai abordar essa questão pegar um pouco da infância dela, mas vai trabalhar a questão familiar, a família, buscar também a família dela, onde ela viveu, os afazeres domésticos do dia a dia, ela está recém-casada, recém-mãe, os filhos dela são todos pequenos. Então, a poesia dela vai envolver essa relação mais familiar, mais dia a dia, cotidiana, dos afazeres de casa. Em 81, ela publica o Torna Viagem, que é uma espécie de obra de memória dela, em que ela vai, eu digo que ela vai experimentar as geografias, porque ela sai do Brasil e vai para o Oriente Médio, ela vai para o Líbano como chanceler, e ela diz que o tempo de folga que ela tem, ela viaja pelo Oriente Médio para conhecer a cultura. Ela vai conhecer os monumentos antigos, então ela busca ali, e aí ela escreve, torna a viagem uma espécie de roteiro turístico, mais memorialístico também. Em 86 ela publica a Lição de Alice, que o Paulo Graça, que é um dos que faz, dos críticos dela, ele vai dizer que a Lição de Alice ela aborda essa questão dos nossos dramas existenciais. E o nome já diz, ele faz mais ou menos uma relação com a Alice, do País das Maravilhas, foi leitura dela, assim também como foi leitura da Eneida, os clássicos, a Alice foi um. Então ela faz essa relação aí entre o mundo, essa relação das atividades humanas, das dúvidas humanas, das incertezas também, a cada dia, o sentimento principalmente. Então eles vão estar presentes na poesia dela. Ela vai... Essa questão do sentimentalismo, da dúvida, da incerteza humana, tem um poema que ela diz assim... nessa questão do intimismo, do sentimentalismo, ela tem um poema na Lição da Alice que ela diz assim: no Vale de Lágrimas, a lição de Alice, não se deixar afogar, nadar no pré-amar, na própria dor. Aí ela questiona, qual é realmente a lição de Alice? Ela se coloca nessa questão do mundo da Alice. E aí, quando em 86 ela publica A Visgo da Terra, mais ou menos junto com a lição de Alice. E no Visgo da Terra, é um livro bonito, ela vai trabalhar a memória dela de Manaus. Manaus vai estar presente ali, Manaus da década de 50, em que ela vai trabalhar, mostrar uma Manaus que pouco a gente conhece. É a Manaus dos anos 50, a Manaus ainda dos lampiões, a Manaus dos bondes, a Manaus das fogueiras, das quadrilhas, a Manaus dos acontecimentos que foram deixando apagar, ser engolidos pela modernidade. Então, a escrita da Astrid na Visgo da Terra vai se pautar sobre Manaus, a vida dela em Manaus dos anos 50. E aí, um dos críticos dela, o professor Carlos Guedelha, foi meu professor da minha banca, participou da minha banca de defesa, de tese. Ele vai dizer que o Visgo da Terra é o convite a uma viagem pela geografia sentimental, pela imersão na cidade da infância de Astrid.
que vai sendo desvelada em cada poema em que o lírico permite enredar-se no encontro da menina e da mulher em percurso nos quadros de uma outra Manaus, aquela dos anos 40 e 50 do século passado. Aqui opera-se a fala do professor Guedelha. Aqui opera-se o inusitado encontro da mulher de hoje com a adolescente de então, numa dessas viagens pelos caminhos da memória, por uma cidade que não existe mais, uma vez que o tempo a tornou pardieira. Daí é o professor Guedelha fazendo. Ela vai publicar Reis Desgarrada, entre 86 e 90. Escrito em 1906 e 90. E aí, a Reis Desgarrada também ela vai abordar a passagem dela por Chicago. Ela diz que ela já está uma mulher madura, com 50 anos, passando 50, e aí ela vai morar no Chicago, como chanceler. E aí ela diz que ela vai ver a disparidade do Brasil e Estados Unidos. Então ela diz que em Reis Desgarrada é um lamento, mas é também uma forma de protesto político. Talvez a única obra em que ela vê a Astrid política, de uma crítica, porque a gente não vê a Astrid tão crítica em termos políticos, diferente da Eneida, que deu a cara a tapa no momento político. A Astrid pouco se envolve, ela é muito mais família, talvez por ela ser uma funcionária pública, de governo, o livro dela pouco aborda as questões políticas e sociais claramente. Não se vê isso aí. A Eneida não foi uma mulher de governo, então ela tinha como se mobilizar e fazer essa crítica. A Astrid não faz. A gente não vê isso na obra dela. Em 98, ela publica Intramuros. Desse livro, ela é premiada, recebe um prêmio lá no Paraná, da Helena Collodi, pela conjunto da obra dela. E aí o Intramuros, o nome já diz intra, entre o muro, né? Dentro do muro e fora do muro, Intramuros, né? Então, ela vai trabalhar essa questão da vida doméstica. Os poemas dela são bem interessantes, quase todos eles têm, assim, é uma espécie de poema concreto, não é assim, mas o movimento deles, geralmente eles demonstram assim, a entrada e saída de casa, o vai e vem, então eles têm todo uma espécie de desenho que vão indicar esse movimento da mulher dentro de casa. O Fausto Cunha, que é um dos que fazem a abertura do livro, né, ele vai dizer que o Intramuros ele é uma própria abordagem da realidade humana, da vida social da mulher na sociedade. Né? E aí a Astrid diz assim: creio que meu foco poético está no existencial e não no metalinguístico. A linguagem, para mim, só eventualmente constitui-se em tema, sem intermediários, a não ser os que o inconscientemente convocam. E aí, em 2013, ela publica Rasos d'Água, que é um livro bem sentimental, também de memória, né? Em que ela vai voltar à menina lá de Manaus dos anos 30, 40 e 50. Né? Então, Manaus vai ser sempre um ponto de contato da poesia da Astrid. Em 2006, ela publica Jaula, que é um livro, junto com Alameda, que tem um viés de cunha ecológica. Jaula é muito mais, ela vai trabalhar a natureza amazônica, os animais, os vegetais, a fauna e a flora amazônica. Jaula foi publicado em inglês, Cage, eu acho que assim que é a publicação, a tradução do nome dos Estados Unidos. Então é um livro que foi analisado, é bem interessante. Por esse viés ecológico que se dá a ele, a Jaula foi publicada. Interessante que a jaula, quem está preso não são os animais, mas os homens que estão presos no seu mundo egoísta. Os animais estão soltos. Os homens que estão presos na sua jaula da ignorância. Essa é a ideia do livro. Em 2007, ela publica Antessala, que o prefaciador do livro
vai dizer que é uma espécie de um livro que demonstra uma espécie de espera. É um livro que vai, o nome já diz, ela vai trabalhar morte. A antessala é onde se coloca o defunto, né, o corpo. A espera, antes de sair, onde as pessoas velam. Então ela vai buscar a memória do marido dela, do filho dela, que ela perdeu. Então é uma espécie de memória, mas uma memória aos que foram, aos amigos dela que morreram também. Em 2011, ela publica Palavras na Berlina, que ela vai trabalhar o fazer poético, a poesia em si, o objeto dela vai ser uma espécie de metalinguística, o próprio fazer poético dela. E em 2017, ela publica o último livro dela, que é Íntima Fuligem. É um dos livros, já mostrei aqui, é um dos livros mais bonitos que eu acho dela, é um dos livros mais completos que eu acho. E quando a gente lê, são versos curtinhos, e que não dá preguiça de ler, mas também que assim, tem uma consistência muito interessante. Eu acho que ler os poemas da Astrid é bem interessante. E aí pensar trazer para a gente. Ela tem um chamado Pequenas Lembranças, que ela diz assim: amanhã queira Deus que não seja o último dia, que ainda haja tempo para inútil mala, mas para despedidas, que o afeto pede, entrega de alguns presentes, acerto de questões práticas, que reste tempo hábil para deixar a casa em ordem, revisar armários, gavetas, rasgar papéis sem valor, que a passagem seja rápida e razoável à conta do hospital. Então, é que ela faz uma retrospectiva. A gente olha, lê o Íntima Fuligem, a gente vê a Astrid olhando no retrovisor, olhando para trás. Em 63, a Astrid publica o primeiro livro dela, tem aqui uma edição mais recente, que é Alameda. Quando a Astrid publica Alameda, ela, em 63, tem uma coisa interessante, né, na editora desse livro, da primeira edição do livro dela, que a editora que publicou era a GRD, era uma editora dos militares, que publicou, não tinha nada a ver, mas era uma editora dos militares. Isso aqui é a 4ª edição, pela Valeja. E a Alameda é um livro que contém 20 contos. E esses contos não são... As personagens são vegetais ou objetos, praça, muro. Para a época em que ela publicou, estranhou a muitos. E aí a crítica foi bem cruel com ela, porque eles diziam que ela era inútil. Ela vai trabalhar, se a gente for ler os textos, são curtinhos, de Alameda, a gente vai se perceber neles. Por exemplo, ela tem um conto que é a laranja sobre a mesa. Ela descreve a laranja perto da faca, em que a laranja vai ser descascada para servir de sobremesa. Aí aquela tensão em que a faca vai cortar a laranja. Uma outra é um feijão que escapa da panela quente, da água quente, e vai para o quintal para nascer. E aí ela diz assim, embora ele tenha sobrevivido e possa nascer no quintal, o destino dele é incerto, uma hora ele vai ter que morrer. Então, Alameda são os dramas cotidianos do homem a partir dos vegetais, a partir de objetos. E aí a crítica foi bem cruel com ela, mas que foi sucesso. E ela diz que esse livro deu base para ela continuar depois na poesia. Alameda foi o livro que eu trabalhei, o trabalho desse livro, a Ecocrítica, que é como a natureza, como é que a literatura ela aborda a questão da natureza no literário. E aí eu trabalho a Ecocrítica da Alameda. São textos muito interessantes. Eu aconselho ler, quem puder ler. É um livro muito interessante. Não é chato, a leitura não é chata.
Então, a literatura da Eneida, da Astríade, é uma literatura que muito mais do lado familiar, pessoal, o social, o político, você não vai ver. Ela é uma mulher, como ela foi uma mulher de governo, funcionária pública, talvez, o marido dela também era funcionário do Banco do Brasil, então talvez, ela ainda está viva, ela mora no Rio de Janeiro, e está fazendo 80 e poucos anos, então 84 anos, ela ainda escreve, ela é muito ativa, muito atuante, né? Então, a gente precisa conhecer essas mulheres que estão vivas e acho que já foram também. Então, eu estou tentando trazer as mulheres primeiras, depois trazer algumas mais de hoje. Mas eu trazer esse caminho aí das mulheres na antiguidade, do início do século. No próximo debate a gente conversa mais sobre as mulheres. Até mais.